Olá, tô chegando com mais um vídeo para vocês e hoje eu trouxe uma frase para a gente poder analisar junto. Eu tenho ouvido muito essa frase ultimamente, que é a seguinte: como eu era antes de você. Essa frase faz a gente pensar em diversas coisas. É claro que nós mudamos todos os dias, né? Todos os dias quando acordamos não somos os mesmos. Mas quando a gente convive com pessoas, seja no âmbito profissional, social, familiar ou afetivo, nós aprendemos coisas, nós nos desenvolvemos, mas e quando essa convivência ou quando essas situações te levam a ser uma pessoa completamente diferente negativamente? Como você era antes de iniciar o seu trabalho? Antes de casar, antes de namorar, antes de ter seu convívio social? Como você era? Como você está? Essa convivência tem trazido que tipos de experiência para você? É claro que as experiências nos fazem aprender diversas coisas todos os dias, mas o que eu quero frisar aqui é que realmente a gente precisa analisar melhor essa frase e acompanhar o que acontece na vida de cada um de nós. Porque muitas vezes, infelizmente, a convivência com pessoas faz com que você fique muito negativo ou que você desenvolva problemas, desenvolva traumas, desenvolva situações completamente negativas. Agora, eu quero oferecer algumas dicas para que vocês possam mudar algumas coisas. Primeiro, a convivência com as pessoas com as quais você lida não está boa, está muito negativa, está difícil, não adianta sair por aí reclamando dessa pessoa se você não vai tomar uma posição. Outra coisa importante para a gente analisar nessa frase: como está a vida das outras pessoas que lidam com você? Você está acrescentando positivamente na vida dessas pessoas? Ou será que a vida dessas pessoas eram completamente positivas e se tornaram negativas porque conviveram com você? O que você tem passado para as pessoas que convivem com você no dia a dia? Tudo isso é importante para a gente refletir, porque olha, queridos, uma coisa eu digo para vocês: não adianta sair por aí reclamando. O que adianta é a gente refletir para que mudanças possam acontecer, para que a gente possa mudar essa história. Quando a gente pensa nessa frase, como eu era antes de você, eu fico imaginando quantas pessoas se destruíram. E quando elas voltam ao tempo e lembram da convivência que tinha com as pessoas antes de conhecer, muitas vezes, uma experiência negativa, como é negativo imaginar tanta destruição, tantas marcas, traumas, situações que realmente acabaram fazendo com que essa pessoa se destruísse. O que eu quero com esse vídeo, queridos, é fazer você refletir como você era antes de lidar com determinadas situações, antes de conhecer determinadas pessoas, e o quanto essas pessoas somaram na sua vida e o quanto você somou na vida dessas pessoas. Você cresceu convivendo com essas pessoas? E essas pessoas, elas cresceram convivendo junto de você? O que você tem dado de você para as pessoas? O que você tem oferecido de positivo nas relações sociais e afetivas? O que eu tenho percebido é que existe muito mais um descontrole emocional que desestabiliza toda uma situação, seja afetiva, social, familiar, enfim, do que o contrário. Então, o que eu quero com esse vídeo é que você realmente reflita. Quando esse vídeo acabar, você faça a seguinte pergunta a você: como eu era antes de conhecer determinadas pessoas, antes de conhecer determinadas situações, o que eu tenho contribuído, o que eu tenho feito para fazer a diferença e o que tem feito comigo. Afinal de contas, o futuro está aí. E se a gente realmente não passar por uma transformação positiva e não passar a focar nas coisas boas que a gente tem, na nossa essência, e não deixar de ser quem somos por conta de situações que muitas vezes te chateiam, te magoam, te destroem, por conta do desequilíbrio muitas vezes de algumas pessoas. Não permita que o desequilíbrio de outras pessoas deixem você diferente, ou pelo menos tão diferente de quem você era antes dessas situações acontecerem. O mais positivo nisso tudo que eu disse, queridos, é quando a gente para pensar e a gente avalia e olha para o passado e lembra de como a gente era e como a gente está. E é maravilhoso quando a gente percebe que houve uma evolução, houve uma melhora, houve um desenvolvimento. Mas como é triste quando a gente faz essa avaliação e a gente percebe que perdeu a nossa própria essência,
a nossa própria característica, e ao invés de nós crescermos, evoluirmos de alguma maneira, nós na verdade paralisamos ou até mesmo regredimos por conta do convívio com pessoas com as quais não deveriam estar ao nosso lado. Pense nisso. Afinal de contas, como você era antes de você conhecer essas situações. Um abraço para vocês, queridos, que Deus abençoe, e se puder, se inscrevam nesse canal, minha fotinho tá aqui do lado, é só você se inscrever nesse canal e acompanhar todos os materiais, tá bom? Um abraço para vocês e olha, aproveitem, eu também estou nas redes sociais, um abraço, tchau!